Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou falar de um assunto um pouquinho rápido, mas é um assunto muito delicado. Então, se alguém for ver o vídeo, já aviso que pode ser que possa dar gatilho ou trazer ali uma sensação, algum desconforto, né? Porque eu vou estar falando sobre a violência sexual masculina, que o homem passa e infelizmente não se vê falando muito disso, as pessoas zombam, as pessoas elas fazem piada, os próprios homens debocham, as mulheres também desmerecem. E a pessoa que passa por isso talvez se sente tão sozinha, tão abandonada, ela não tem com quem conversar e é um índice muito alto, é uma quantidade muito grande de homens que sofrem isso e que as pessoas parecem não se importar. Porque as pautas e as ideologias, elas sequestram grupos e pessoas simplesmente de acordo com a sua narrativa e a sua necessidade. Então, quando o homem fala que sofreu abuso sexual, vamos supor, de uma mulher, ele é debochado, ele é escarnecido. Os outros homens falam assim, mas então você é homoafetivo, porque você é enrustido, porque você não gosta de mulher. As mulheres zombam, falando assim, qual que é a roupa que ele estava usando? A culpa é porque a mulher o provocou. Porque como que um homem abusado por uma mulher, ele não tem força. Então começa a vir um tanto de enxurrada, de ignorância, de pessoas leigas que desmerecem a dor do outro pura e simplesmente porque sequestraram uma pauta. Eu queria falar disso porque já tem uns dias que eu tenho visto algumas notícias, tenho lido sobre o conteúdo e achei necessário, porque homem sofre, gente. As pessoas em geral tratam os homens como se eles fossem seres apáticos, seres sem sentimento, que só pensam em uma coisa, no sexo. E eu não nego que grande parte dos homens, sim, são movidos por esse instinto, mas o mundo em geral, ele é fálico e ele é bélico. Ou seja, o mundo, nós estamos propensos à violência e ao sexo. O ser humano, ele é muito movido pelo instinto. Então, se ele não se controlar, se ele não se frear, as coisas não vão fluir. Kant dizia isso, que a verdadeira liberdade está em dizer não. E não adianta você falar que é cristão, você falar que é de qualquer religião, que você segue qualquer credo, se você é antiético em muitas coisas e imoral em outras. Porque moralidade e ética têm diferença, né? São campos diferentes. Então nós temos a ética, que é um comportamento que você tem independente das situações, você faz porque é certo, e a moral é muito a ver com a cultura, com uma região. Então uma coisa que é, pra mim, um absurdo, para uma outra cultura é aceitável. Eu vou dar um exemplo que trata em especial a questão dos maias, é só mesmo a critério de visualização. Os maias, eles tinham o hábito de sacrificar seres humanos para poder agradar os deuses, para que, então, no caso, o deus Sol ou outro deus da colheita, desse ao homem uma boa plantação, que o rio não secasse, que não tivesse praga, essas coisas. Então, aquele filme Apocalipto, do Mel Gibson, ele é excelente para poder mostrar isso. Para nós, é um absurdo, mas para eles é algo aceitável. Então, a moral em certos grupos é aceitável. Vou dar um exemplo dos islâmicos. Eles aceitam e acham certo casar crianças de 10 anos com um marmanjo velho barbado de 40 anos de idade. Igual outro dia eu vi também uma postagem falando do hijab, que na França eles estão proibindo as pessoas da religião islâmica de usar o hijab para entrar nas escolas. Aí muita gente fica, mas é um absurdo, que não deveria, que não sei o que. A França não está sendo imoral. A França tem as suas leis. E os islâmicos têm que respeitar as leis daquele estado. Assim como se eu for em um país teocrático islâmico, eu vou ter que usar o hijab, porque eu não posso andar com o meu cabelo à mostra. Então são situações ao qual nós nos colocamos diante de leis, diante de regras de um certo povo, de uma certa cultura, de uma certa região. Isso é moralidade. É eu agir corretamente dentro dessas esferas. A ética não. Então você não mata. Não é pura e simplesmente porque algum país talvez permita. Mas você tem ali a sua ética de entender que aquilo é errado. Eu vou fazer o certo independente se as pessoas vão concordar ou não, se elas vão permitir ou não, mas certo é certo. Para concluir, nós temos essas diferenças. Então, quando nós temos essas situações culturais, nós trazemos para o Brasil, nós trazemos para a nossa realidade, nós vemos que o brasileiro é quinta série para sempre. Então o brasileiro não leva nada a sério. O brasileiro brinca demais e o brasileiro desmerece a dor do outro de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que ele acha certo e com o que ele decreta ser bom ou ruim. Você desmerecer a dor de uma violência sexual masculina
pura e simplesmente porque você começa a fazer um comparativo, uma dicotomia entre mulher e homem. Ai, porque a mulher sofre mais. Ai, porque a mulher isso. Ai, porque a mulher aquilo. Ai, porque o homem... Não, gente, é ser humano. Em um dos comentários que eu fiz no Instagram, que eu falei, gente, se a gente olhar para as pessoas como seres humanos, nós vamos ter um mundo um pouco melhor. Não é porque nós temos mais evidências e casos explícitos de mulheres que sofrem abuso que o homem que sofreu o abuso aqui é menos, é inferior, é uma coisa menos importante. Nós temos que entender que a dor do outro tem que ser respeitada, nós temos que ter empatia pelo outro. Se o outro contou que sofreu um abuso, nós temos o mínimo que nós temos que fazer é respeitar aquele relato, é prestar a nossa solidariedade àquela pessoa e assim conseguirmos tentar ajudar. É para isso que a gente está aqui no planeta, gente, para conhecer o nosso Criador e para sermos a imagem e semelhança dele. Nós não devemos desmerecer a dor de alguém pura e simplesmente porque eu acho certo. Nós não devemos desrespeitar a dor do outro por questões particulares. Eu vou dar uns exemplos que é mais a caráter de visualização. Eu sou super time polícia, quem me conhece sabe que eu amo pra caramba a polícia, pago pau pra eles mesmo, mas a instituição tem suas falhas. Então quando acontece de um representante da instituição, que é ali a figura do policial, faz alguma coisa errada, o mínimo que eu tenho que ter é decência de falar o seguinte: você errou, não foi legal. Não é porque eu gosto do que a polícia faz por nós, nos protege, significa que ela é perfeita. O que nós temos que fazer é olhar para o outro, entender situação por situação e então dessa situação nós tentarmos ser o mais empáticos possíveis. Eu tenho os meus problemas com certas religiões, com certas culturas que eu não concordo, eu acho extremamente errado. Acredito sim que a ONU deveria intervir muito mais, mas ela faz vista grossa, vai saber por quê. Mas eu tenho os meus problemas e as minhas rusgas. Mas se eu ver uma pessoa dessa sendo, sei lá, arrastada num carro, por um carro assim, sei lá, é óbvio que eu vou falar que é errado, é óbvio que eu vou me manifestar contra. É a vida de um ser humano. Então nós temos que começar a olhar para as pessoas como seres humanos e não simplesmente como mulher e homem. Falamos violência sexual, todo mundo automaticamente fala mulher. A mulher foi atacada, a mulher aconteceu isso, e o índice de mulheres sendo abusadas, ele é mais alto porque mais mulheres estão informando sobre isso. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, as mulheres elas têm uma proteção maior, elas têm um acolhimento social maior. Então, se uma mulher hoje até mente sobre isso, ainda assim você vê ali umas e outras falando assim: ah, mas ele levou ela ao limite. Ah, mas será que ele não forçou mesmo? Teve um caso de uma inglesa que acusou 16 pessoas que abusarem dela sexualmente. A polícia foi, prendeu, depois quando ela estava no 17º lá, falando que foi abusada, a polícia falou: não, peraí, tem muito estranho. Como assim, gente? Essa mulher tá sendo abusada tantas vezes. Eles abriram o inquérito, olharam tudo e perceberam que a mulher mentiu. A mulher dormiu com os caras, depois ela foi lá e denunciou eles como abuso sexual e destruiu a vida dos caras. Porque nós sabemos que existem regras na cadeia. Nós sabemos que se um cara chega na cadeia e eles falam: olha, esse fulano aqui, ele é um abusador, ele é um predador sexual, ele vai passar por um julgamento que os internos fazem. Eu vou ser hipócrita de falar, por exemplo, que acho errado. Se o cara é um pedófilo, se o cara é um predador, se o cara ele tem prazer em fazer isso, ele faz isso sistematicamente, igual teve um cara que abusou da criança, do próprio filho, matou a esposa e a sogra. Desculpa, mas eu acho que sim, ele merece um castigozinho sim. Mas isso é assunto para outra situação, né? Mas o que acontece? A violência sexual masculina, ela não acontece somente de homem com homem, acontece de mulher com homem. E acontece no casamento. Porque a visão um pouco limitada que as pessoas têm é que o homem tem que estar o tempo todo no ápice da sua virilidade, ele tem que estar, desculpa o termo, tá, gente, no ápice do seu tesão. E o cara tem que estar disponível sexualmente o tempo todo para satisfazer a mulher quando ela quer. Porque a mulher, quando não quer, ela fala não, o homem tem que entender. Mas quando o homem fala que não, tá cansado, que, sei lá, tá chateado, não tá conseguindo ter aquele momento ali de ter a sua excitação, né, ter ali todos os seus estímulos na flor da pele, a mulher já pega e fala que o cara tá traindo, ela fala que o cara é enrustido. E ela fica espalhando isso, ela começa a falar que... Gente, eu vou usar os termos que se usa só a critério de exemplificação, tá? Não faz parte do meu vocabulário. Mas, tipo, que o cara é broxa, que o cara é frouxo. E a mulher começa a destruir a moral do cara simplesmente porque o cara disse: hoje eu não quero, hoje eu tô cansado. E é normal as pessoas não quererem fazer as coisas a todo momento. Então nós temos toda uma mística em cima que o homem ele tem que ser ao mesmo tempo respeitador, mas ele tem que ser viril, ele tem que estar disponível, ele é provedor, mas ele tem que ser romântico. O homem tem que ser toda uma idealização
de um grupo de mulheres que simplesmente também não são essas princesas, essas rainhas que elas querem falar que são. Hoje a mulher, ela vira e fala assim, o homem tem que ganhar X pra estar comigo, o cara tem que ser malhado, o cara tem que ter cabelo, o cara tem que dar uma pirueta, ele tem que ter um T-Rex, ele tem que ter conseguido sair de um buraco negro. A mulher coloca N situações pro cara aqui, sendo que ela não é metade do que ela pensa que é. Então a mulherada tem que dar uma segurada. Então nós temos um problema muito grande do comportamento feminino aqui, que desmerece o homem, que faz da vida do homem um inferno, porque elas são criadas como mulher que manda, mulher tem que ser surtada, mulher tem que tacar o terror, mulher tem que pegar uma faca pra mostrar que me ama, e o cara tem que ser um gentleman. E essa discrepância que tá transformando pessoas nessas bizarrices de relacionamento. Mas aí nós temos também, gente, vários problemas também do lado masculino. Nós temos os homens também o tempo todo querendo mostrar sua virilidade, querendo mostrar toda a sua potência, pra poder provar que é homem, gente. Você não tem que provar nada pra ninguém, você tem que provar pra Jesus. Você tem que fazer pra Jesus olhar pra você e falar assim, pô, você tá melhorando. A única situação que nós devemos realmente nos esforçar para agradar é Jesus Cristo, não é pessoas. A mulher admira, se a mulher respeita o homem, se o homem admira e respeita a mulher, eles têm princípios, valores e virtudes, ambos conseguem olhar um para o outro como seres humanos, como pessoas que merecem respeito, então as coisas vão melhorar. Outro dia eu tava no Uber, e aí eu conversando com o motorista e tal, ele começou a falar das mulheres que ele se relacionou. E eu já comecei a achar aquilo bizarro. Não porque ele tava me cantando, tá, gente? Eu não sou mimizenta. Eu não me acho o ápice, o pináculo das mulheres, o arauto das mulheres para os homens ficarem mexendo comigo. Isso é cafona, isso é demodê. Aí o que acontece? Ele tava falando que ele já saiu com várias mulheres e que a atual esposa dele foi a única que deu ali pra ele um não, e isso meio que encantou ele. Mas ela deu um não que, tipo assim, ele falava que conhecia, conversava, levava as mulheres pra casa, tinha um relacionamento sexual e terminava por ali. A mulher dele ficou 3 meses só na conversa. Isso pra ele foi o ápice, foi tipo, era a mulher certa, tal. Ambos eles falavam que era de igreja, tal. Ele me contando a história, eu fui falando assim, certo, você gostaria que fizessem isso com a sua filha? Você gostaria que ela tivesse vários parceiros que tratassem ela como objeto simplesmente pra suprir o seu desejo? Ele falou comigo assim, não, mas eu não posso proibir. Eu falei, você não pode, mas você pode ensinar e incentivar. E se você souber, você vai gostar? Ele, não. Eu falei, então você não deveria ter feito isso com outras mulheres, mesmo elas pedindo, concordando. O não parte de você. Eu falo que respeito a gente dá pro outro se ele merece ou não. A gente dá respeito pro outro porque é certo, é ético eu dar respeito pra alguém. Muitos homens são vítimas de abusos sexuais na infância e na adolescência. Porque estupro não é sexo, é violência. Estupro é uma forma de subjugar o outro, de humilhar o outro, de satisfazer um prazer e uma intensidade de ver o outro totalmente submisso a você, né? Não é porque o outro tá com vontade de ter relacionamento sexual, que senão ele ia num prostíbulo ou coisas do tipo. Ele quer te subjugar, ele quer colocar você no pior das situações, na situação de vulnerabilidade, de humilhação, que isso é antigo, gente. A questão da violência sexual, ela é antiga. Eu falo que nesse ponto eu tenho que concordar um pouco com as feminazes. É usado até mesmo como questão de guerra. A mulher, coitada, ela sofre abuso sexual do lado dos aliados e do lado dos inimigos. Aconteceu isso na Alemanha. Assim que em 45, quando a Alemanha foi tomada ali pelo dia D, né, os aliados, eles invadiram ali a Alemanha. O país estava destruído, a Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro, as mulheres alemãs estavam sendo abusadas pelos soldados soviéticos. Assim como soldados alemães abusaram de mulheres. Acontecia isso em Auschwitz. Existia ali uma competição das mulheres mais bonitas, que ali os líderes, né, que controlavam aqueles campos de concentração, pegavam e abusavam dessas mulheres. Aconteceu isso na escravidão, aconteceu isso em todo lugar. Todo lugar sempre tem essa situação de ter um abuso sexual, de uma subjugação, né, de o homem talvez ter um desejo primitivo, a mulher ter um desejo primitivo de humilhar o outro dessa forma. Os estudos apontam que mais ou menos 1 a cada 10 homens já sofreram algum tipo de abuso sexual. Pode ser o abuso sexual ao qual ele é penetrado, ou o abuso sexual ao qual ele sofre felação, abuso sexual ao qual ele é molestado, o que aconteceu no caso do Drake Bells. Se você procurar um pouco a história dele, você vai ver que o Drake Bells passou por isso na adolescência diante de um dos grandes e poderosos produtores de Hollywood, Brendan Fraser. Acho que é isso, Brendan Fraser. Acho que é isso que é o nome dele. Ele sofreu isso. Ele sofreu esse abuso, né, de um produtor que, pelo que ele comentou, introduziu o dedo no ânus dele. Ele ficou muito traumatizado e saiu da carreira de ator no auge do período ao qual ele estava fazendo filmes e tal. Então, são situações que, muitas vezes, se o homem falar, ele é ridicularizado. A questão de definir a escolha sexual masculina de acordo com o que acontece com ele. O homem sofre um abuso sexual, automaticamente
ele é taxado como uma pessoa homoafetiva. Ele é taxado como um cara frouxo, que não conseguiu se defender. Ele é taxado como um cara embustido. E o homem fica com vergonha, né? Ele não quer expor isso. Como é que ele chega, por exemplo, pra esposa e fala assim, tá? Só um exemplo. Ah, eu joguei futebol com os meus amigos, aí eu bebi ali, fiquei um pouco alterado, um amigo meu, sei lá, abusou de mim sexualmente enquanto eu tava no banheiro. Teve um cara que aconteceu isso com ele. Ele saiu com os amigos, ditos amigos, ele bebeu, ficou muito alterado, os caras abusaram dele. Isso acontece, gente, com mais frequência do que se pensa. E assim como as mulheres, o abuso sexual masculino acontece por pessoas que são próximas da família. É tio, é primo, muitas vezes é o primo de 14 anos que abusa ali do priminho mais novo de 10. É aquela coisa do tipo, ah, ninguém pode saber, ah, porque vai ser divertido. Então o menino sofre. Ou pela penetração, igual eu comentei, ou é introduzido nele algum objeto. Nós temos aquele seriado que tratou isso, da questão do abuso sexual masculino. Não lembro o nome daquele seriado dos irmãos que foram abusados pelo pai. Eu vou deixar aqui. Se eu lembrar durante o vídeo, eu falo. Essa situação em que o menino ele vai narrando o que o pai dele fazia com ele, e pelo trauma que ele passou, ele abusa do irmão. Porque pra ele era normal e natural, era um ato de amor. Um abuso sistemático, em alguns casos, que a pessoa que sofre abuso, ela sofre algum tipo de prazer. E nisso, que o prazer tá na pessoa, na cabeça dela, ela fica assim, gente, será que realmente eu não gostei? Não, mas não foi tão ruim quanto eu pensei. E o estupro marital que acontece com o homem, mas acontece também com mulheres, é quando o casal tá lá e a pessoa não quer e o outro fica insistindo, falando, ah, eu vou procurar na rua, ah, porque se você não fizer isso, tem outros que querem fazer. Ele vai fazendo uma pressão psicológica, porque nem sempre o abuso sexual, ele vem a violência física. Então, muitas vezes a pessoa vai pegar outra força, vai amarrar, vai bater, vai espancar, mas ela vai usar de artimanhas psicológicas pra forçar. Ela vai ficar falando, ela vai ficar pressionando, ela vai falar, eu vou arrumar outra pessoa. Ah, porque isso é um relato de um amigo meu. Quando ele terminou o relacionamento dele, ele comentou comigo assim, não, Mari, era muito abusivo o meu relacionamento. Eu falei com ele, ué, o que aconteceu, tal? E ele não entrou nos detalhes, mas ele me falou assim, eu lembro que quando eu não queria ter relacionamento sexual com meu namorado, ele virava pra mim e falava que ia procurar na rua, que se não era pra ter relacionamento sexual, não era pra eles estarem namorando, que se ele não tava querendo fazer algo porque ele tava com outro, ele ficava agressivo, ele tratava mal, e esse amigo meu, né, estando nesse relacionamento tóxico, acabava cedendo pra esse relacionamento, esse abuso consentido, por assim dizer, ao qual ele não queria ter relacionamento sexual e ele era condicionado àquilo com ameaças. Isso acontece do lado masculino quanto do lado feminino. Um dos principais pontos que fazem com que o homem não denuncie a questão do abuso sexual vem da vergonha. Eles têm medo de se sentirem ridicularizados, desacreditados. A ideia equivocada de que o homem sempre tem que dar conta, que se ele falar com o pai dele vai questionar muitas coisas. Se ele falar, as pessoas vão rir, as pessoas vão debochar. Se pra mulher é vergonhoso contar isso, e nós temos um apoio social, nós temos ali um grupo maior que nos acolhe. Imagina para um homem falar assim, eu sofri um abuso sexual de, sei lá, do amigo do meu pai quando eu era criança. O trauma que essa pessoa carrega, isso reflete na vida adulta, isso vai refletir na vida inteira. Ele vai carregar uma dor dentro dele durante anos porque ele não tem um apoio, porque se ele fala, ele é ridicularizado, ele é debochado, a sexualidade dele é questionada. Além de que nós temos problemas, principalmente também na área da justiça, na área da saúde, porque não temos profissionais que têm empatia de olhar para essas pessoas, para um homem que chegar, por exemplo, com sangramento anal, um homem ferido, falando assim, o que aconteceu? Ah, eu fui estuprado. Eles vão rir, vão debochar, vão pegar e falar assim, ah, foi, deve ter, desculpa o termo novamente, deve ter dado porque quis, agora arrependeu. Então, o desmerecimento faz com que o homem internalize. E essa internalização, gente, isso machuca. Outro dia eu vi um vídeo e eu fiquei muito sensibilizada. Era um vídeo gringo de um cara sentado e ele tava com um cordel. Era que parecia um cordel. Ele tava com um fio de cobre enrolado nele. E ele sentado, parando assim, refletindo. Aí parece que a esposa dele perguntou, o que aconteceu? Ele, nossa, eu enrolei isso aqui, tipo, há 15 anos e olha como é que isso aqui oxidou, olha como é que as coisas são, e nesses 15 anos, o que eu fiz? E ele começou a ter um âmbito de reflexão, ele começou a ter ali aquele momento ali de pensar o quanto que a vida dele estava sendo desperdiçada e o quanto que aquele fio de cobre significava pra ele. A mulher começou a rir e debochar do cara. E o cara simplesmente percebeu que ele não podia contar com a esposa, porque a esposa era infantil o suficiente pra rir dos sonhos dele, pra rir de todo o contexto da vida dele, porque a mulher, ela trata o homem como simplesmente se ele tivesse que ser provedor.
O homem parece que não pode sentir, o homem não pode ter seus momentos de lazer, o homem não pode ter seus momentos ali de diversão, porque a mulher o tempo todo tá enchendo o saco dele, que se ele estiver em casa, ele tem que fazer coisa na casa, que se ele parar pra ver um futebol, não pode, se ele quer jogar futebol dos amigos, não pode, porque tem que ir na casa da mãe dela, mas ela não quer ir na casa da mãe dele, ele não pode comprar uma roupa porque ela não gosta, porque a roupa tem que ser a roupa que ela quer. O homem parece ser sei lá, o homem reborn, o bebê reborn das mulheres da atualidade. E relacionamento é troca. Do mesmo jeito que tem homens tóxicos, existem muitas mulheres tóxicas, mas as mulheres não estão prontas para essa conversa. Porque a ideia de empoderamento delas faz com que elas se sintam superiores a tudo e qualquer pessoa. Qualquer coisa que você questionar, a mulher já vira e fala e tece um monte de coisas sobre você, não pelos argumentos, mas começa a taxar um monte de coisa, o ad hominem, né? Começa a atacar a pessoa que eu sou e não os argumentos que eu tô dando. Existe um fato que passa muito principalmente na guerra. E quando fala que o homem que passa por esse trauma possui isso, parece que é exagero. Mas isso aqui eu vou ter que ler porque eu não conheço muito bem o termo. Fala que outro fator grave é o impacto psicológico. Os homens vítimas de violência sexual têm maiores riscos de desenvolver depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, abuso de álcool e outras drogas, além de pensamentos de autoextermínio. O transtorno pós-traumático acontece muito em guerra, né? Então, os homens, eles acabam, pós-guerra, ficarem vivenciando, rememorando muitas coisas que aconteceram. Muitas vezes eles não voltam nem ao normal. Tem um vídeo também que eu vi que mexeu muito comigo, assim. Mostra um soldado, acho que era um soldado da União Soviética, sentado, assim, num hospital, possivelmente psiquiátrico, pós-guerra, e ele sentado, assim, olhando pro vazio, sabe? Parece que até a alma do homem foi levada. Na hora que o pessoal mostrou o cap que ele usava, esse homem começou a tremer, começou a se encolher, começou a chorar. Não só ele, como os vários outros soldados, quando viram ali os itens de guerra, devem ter rememorado tudo o que aconteceu durante aquele período, gente. E guerra não é igual em filme, não, gente. Guerra é o ser humano matando outro ser humano porque um grupo de pessoas sentadas atrás da mesa decidiram o que tem que acontecer. E eu não consigo imaginar, gente, o que é ter que tirar a vida de 1, de 2, de 3, de 5 pessoas, ver seu amigo morrer do seu lado, ver sonhos indo embora, você não saber se vai voltar pra casa. Tem um filme muito bom, que é o 1917, que eu recomendo. Tem o Band of Brothers também, que eu sempre choro quando eu assisto. E o transtorno pós-traumático é isso. O homem, quando ele passa por isso, ele possa ter problemas no relacionamento dele, ele pode, no futuro, não ter confiança na esposa, ele pode não querer fazer um exame de saúde, que é o exame de toque que acontece. Qualquer homem que encosta nele, ele tem ali um trauma. Eu vou dar um exemplo bobo, mas pra quem assistiu Berserk, sabe que o Gus sofre um abuso sexual na infância. O cara que ele considerava pai dele vende ele por algumas moedas pra um cara bem mais velho, né? O Gus devia ter 8 anos quando aconteceu isso. O cara pega o Gus à força, ele abusa do Gus e ele até fala assim, olha, facilita que vai ser melhor pra você. Ele abusa do Gus, o Gus não consegue reagir, ele causa um trauma na vida dele. E nesse momento, pós-abuso, o Gus não fala nada com ninguém, o Gus finge que nada aconteceu, e o cara fica meio olhando pro Gus e, tipo, provocando o Gus. O Gus mata esse cara, e no que ele mata esse cara, ele descobre depois que o pai dele, o pai emprestado, né, quis realmente vender ele, porque ele não gostava do Gus, em todo o contexto, né, Berserk é muito triste e tal. E o Gus tem esse trauma. Porque tem um momento mais na fase adulta do Gus, em que um dos caras do grupo do Falcão pega o Gus e põe ele no ombro. O cara é muito grande e tal, e ele pega e começa a bater nesse cara porque ele tem gatilhos, ele vai lembrando do que ocorreu. Tanto é que quando ele tem o momento dele com a casca, ele sente isso. Tanto que quando ele tá tendo um relacionamento sexual com a casca, vem na memória, vem na cabeça dele o que aconteceu. Ele começa a se tornar agressivo com a casca. Depois ele vai percebendo e vai meio que, tipo, percebendo que não é daquele jeito. O Gus sofre muito, né? Berserk não tem um final, mas, por favor, quem terminar o final de Berserk, dá um final bom pro Gus. O Gus merece. Nós precisamos quebrar esse silêncio e nós precisamos entender que o abuso sexual masculino não desmerece o feminino e o feminino não desmerece o masculino. É um abuso, gente, é uma violência. É algo que não é consensual, é algo que machuca, é algo que dói, é algo que cria um trauma. Você ser tocado por uma pessoa que você não quer, você ser tocado por uma pessoa que você tem nojo, você ser molestado, passar por tudo aquilo, gente, é uma dor que, independente se é mulher ou homem, nós temos que ter empatia. Só para trazer um dado um pouco mais factual, Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, em 2022, indica que aproximadamente 1,8 milhões de homens e meninos no Brasil já sofreram algum tipo de violência sexual ao longo da vida. Entretanto, apenas 9% desses casos foram denunciados, contrastando com os 46% de denúncias feitas por meninas e adolescentes.
De todos os grupos de mulheres que são abusadas, quase 50% delas anunciam, verbalizam isso e conseguem a justiça. Nem 10% dos homens que sofrem abuso avisam. É um número muito pequeno para a quantidade de homens que são abusados. Nós temos que parar de romantizar, de fingir que não acontece, porque o homem isso, porque o homem aquilo. Eu acho que os homens, eles merecem um mundo, assim. Eles fazem coisas que eu não vou fazer. Eles entram em bueiros lotados de barata para poder mexer ali. Eles trabalham, são carvoeiros, eles são mineiros. Eles trabalham em condições totalmente insalubres para simplesmente vir uma guerra ridícula dos sexos para poder ficar desmerecendo e fazendo competição. Nós somos mais do que isso, gente. Nós somos um imago Dei. Nós somos seres humanos que devemos tratar uns aos outros com respeito, com dignidade. É isso que está faltando pro ser humano. A gente olhar pro outro e ver a semelhança. Nem no reino animal os animais fazem, tirando os golfinhos, porque os golfinhos são seres maléficos, eu não gosto dos golfinhos, porque os golfinhos fazem abuso sexual com outros animais, com os golfinhos mais novos e com peixes. Eu vi um vídeo que eu fiquei assustada com o que acontece com os golfinhos. Mas até a criação tá corrompida, né? Mas os golfinhos, eu não gosto dos golfinhos mais. Então, o abuso sexual, ele não é, gente, um fator de brincadeira. Abuso sexual não é piada. Então, se você conhece alguém, se você passou por isso, não fica com vergonha de conversar. Procura ali uma ajuda, expõe o que você tá sentindo, não é vergonha, a culpa não foi sua. O que fizeram com você foi uma crueldade, o que fizeram com você foi uma maldade. Infelizmente, nós não vamos conseguir tirar essa memória da sua vida, mas você pode aprender a conviver com isso. Infelizmente acontece, não é uma coisa que está no nosso controle. O que eu posso ter por você é muita empatia, é muita consideração, é respeito pela sua história, desejar o melhor do mundo pra você, que essa pessoa pague o que ela fez e, de verdade, que ela sofra o que aconteceu, que ela, sabe, que ela padeça. Eu falo que pessoas que cometem abusos sexuais, pedofilia, coisas do tipo, deviam ficar num buraco de 1 metro por 1, com um pequeno espaço só pra passar água e pão. E a pessoa nunca mais vê a luz do sol, não ter contato com ninguém. Ela ficar em pé, parada naquele lugar, definhando, porque a morte, pra ela, é muito pouco. Então, gente, eu espero aí, ficou um vídeo longo, mas eu vou tentar reduzir o máximo que eu possa, que eu tenha ajudado, que a gente traga isso à memória, conversem com seus amigos sobre esse tipo de assunto, tragam, gente, conteúdo pra vida de vocês, sabe? Não fiquem só absorvendo. Conversem esse tipo de coisa. Pode ser que tem gente que tá esperando você tocar num assunto pra conversar de uma forma discreta e contar um ocorrido. Nós devemos ser muito, gente, apoio uns dos outros. Fazer com que o outro se sinta bem do nosso lado. Porque gente feliz não enche o saco. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Espero que o assunto tenha, sei lá, atinado aqui, ó, feito alguns neurônios aí fazerem sinapses interessantes. E é isso, gente. Beijo.